Boa tarde a todos, adentrando em mais um domingo, numa tarde tão linda de sol, com o trabalho hoje concluído do Bazar do Cantinho. A gente está aqui agradecendo a Deus por esse mais um trabalho, e iniciaremos o nosso agora, em vibrações, pedindo que a espiritualidade nos guie e abre nossas mentes, nossos corações, para o aprendizado de hoje. Então, para iniciar os trabalhos, eu vou pedir a Marilé, então, para fazer a prece inicial, e a seguir o Vanderlei fará a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Então, agora, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e vamos cumprimentando os nossos irmãos da espiritualidade maior, que estão conosco nesta tarde de domingo, seguindo os nossos trabalhos. Vamos também cumprimentando os nossos pintores e produtores individuais, e vamos agradecer ao nosso Pai pelas bênçãos de nossas vidas, ao nosso Mestre Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou e que nos são transmitidos e foram transmitidos e são transmitidos por todos os seus trabalhadores. E vamos pedindo ao nosso Mestre e ao nosso Pai Celestial que estejam conosco através dos nossos amigos da espiritualidade, guiando os nossos pensamentos, guiando as nossas atividades, para que possamos, nesta tarde de hoje, dar o melhor de nós e também dar o melhor de nós para que possamos aprender, nos desenvolver e evoluir a cada dia. E que possamos também doar um grande amor a todos os nossos irmãos e ao nosso planeta Terra durante essa tarde de hoje. Que estejamos abertos para isso. Que assim seja. Graças a Deus. Vanderlei? Você está sem microfone, viu, Vanderlei? Vamos ler a lição número 131, Diante do Conformismo, do livro Palavras da Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier e elucidado pelo Espírito de Emmanuel. Diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo escreveu para os romanos. Emmanuel nos explica: a conformação e conformismo. O conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e os conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhe aconselha. Os conformistas, porém, adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. Confessam respeito ao Cristo, mas não excitam no desacato aos ensinamentos dele, quando se trata de preservar o conforto material excessivo em que se amolecem. Dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo, mas, no entanto, esboçam qualquer expediente da maioria em que a astúcia ou a clandestinidade lhes ofereçam o interesse individual.
Adotam um exterior irrepreensível nos templos e diretrizes inconfessáveis, no intercâmbio com o próximo. Distingue-se na rua pela cortesia e pelas frases ponderosas, e andam em casa, destemperados, agressivos, à maneira de furacões pensantes. Entendamos desse modo o sábio, apontando o do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com ele, certos de que é preciso manter indefinível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que se nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhantes orientações básicas, ser-nos-á possível desintegrar as camadas do egoísmo cronificado, em que respiramos há séculos, para compreender os desígnios de Deus na construção da nossa felicidade. Então, a conformação é aquele cidadão que lê o Evangelho, que vê as parábolas de Jesus e aceita isso pela fé, mas põe em prática em si mesmo. E o conformismo é aquele que conhece as palavras, até divulga elas, mas no seu íntimo faz tudo ao contrário, porque está na ilusão da vida, nas conquistas, no seu bem-estar, na prepotência, na ganância, no poder. Como Emmanuel nos diz, ele não fez a renovação íntima, ele não vivenciou o Evangelho, ele se prevaleceu das lições do Evangelho para poder se apresentar na parte exterior ao público como um bom cidadão, mas as suas atitudes são errôneas. Esse é o conformismo. E a conformação está clara nos exemplos do princípio dos próprios discípulos. Na realidade, eram pessoas do povo, como nós, mas pela sua fé, pelo seu sentimento, pelas palavras do Mestre Jesus, eles aceitaram o Evangelho e vivenciaram o Evangelho. Passaram por dificuldades? Sim, principalmente quando Jesus foi crucificado, que eles se achavam perdidos, mas eles não perderam a fé. Foram se restituindo com o passar do tempo, cada um seguiu para uma região e se tornou o exemplo do Evangelho vivenciado pelo próprio Mestre. É isso que eu entendo dessa lição. É isso mesmo, foi ótimo, Vanderlei. Vamos abrir a fala aí para quem queira comentar também. Bem-vindo, Sérgio. Quando a gente fala da palavra conformação, né, nos vem realmente o toque da essência, né? Quando você é tocado pela palavra de Deus, você tenta e faz com que essa palavra viva dentro de você, para você exercer no dia a dia a prática, né? Mesmo que venha os desafios que são tantos para cada um de nós, né? Nos trazendo, às vezes, nos colocando a nossa fé em xeque, né? Mas a gente continua confiando de que está tudo certo. Nenhuma vírgula na nossa vida está errada, nem nenhum ponto. Tudo está corretamente. A gente está passando por tudo aquilo que cada um de nós precisa. E quando a gente tem essa essência dentro de nós, essa confiança no Evangelho de Jesus, a gente tem essa conformação, essa aceitação, que não significa comodismo, significa você começar a exercer aquilo que te veio até o seu conhecimento. Né? É como se você tivesse uma resiliência diante de tudo que você passa, porque você sabe que é uma necessidade do seu espírito para isso. E você se conforma, e não significa que a gente fique de braços cruzados. A conformação aqui é a aceitação. Eu aceito minha tarefa, o meu desafio, a minha dor, a minha tristeza, mas
tenho certeza que Jesus está comigo. E você luta para poder passar por esse desafio, respeitando a moralidade que a situação exige, sendo ético com o que você aprendeu com os ensinamentos de Jesus. O conformismo, o conformista, por sua vez, é aquele que se adequa à situação para ter vantagens pessoais, de valores externos. Ele se adequa a qualquer situação porque ele quer estar ganhando, não importa o custo ou a filosofia que ali se fala, porque ele tem um ganho exterior para isso, seja no poder, seja na autoridade, seja de estar em foco, né? Então ele aceita, olha, eu vou ser cristão porque agora é bonito ser cristão, né? Eu vou aprender a Bíblia porque é bonito saber a Bíblia. Mas no fundo, ele não pratica as lições que tem que praticar. Então, hoje nós temos, na nossa sociedade, na nossa comunidade, a gente tem muito de conformação, de conformismo também. A gente vê pessoas que são autoridades hoje, que andam conforme a música, né? Na realidade, elas não estão indo pela direção da integridade, né, da honestidade, da bondade. Elas vão onde elas têm vantagens, né? O que é para nós, para o nosso país, isso é tão doído, tão sofrido para todos nós e para toda a população. Mas o que importa mesmo é que nós possamos entender que a nossa busca espiritual, a nossa elevação, exige a conformação. E essa conformação que nós temos dentro de nós, diante do Evangelho e da palavra de Jesus, nos faz ser instrumento de Jesus e nos faz ser instrumento para a nossa pátria, para o nosso planeta. Porque tudo começa por cada um de nós. E a nossa atitude, a nossa forma de agir, reflete em forma de luz ou sombra para o nosso planeta. Então, apesar de sermos um pontinho no infinito de irmãos que temos, a nossa atitude tem um reflexo, sim, em todo o planeta. Então, que possamos crescer e querer ir nesse caminho da conformação, de agir conforme os preceitos de Jesus, pelo exemplo desse maior espírito que aqui esteve conosco. Bem, vou passar a palavra, porque senão eu falo demais. Deixar para outros fazerem comentários também. Olha, o Sérgio está aí hoje, né, Sérgio? Vamos aí. A Marlene, a Suzy, que entrou um pouquinho depois. Todos estão muito pensativos, hein? Super. Ah, é a Suzy. Joana, eu acho que vocês foram tão claros e tão objetivos na colocação de vocês que eu acho que não tem muito mais o que falar, não. Acho que achei bem adequada tanto a explanação do Vanderlei como a sua. Acho que não tem muito para falar, não. Elzinha, a Mari. Eu vou falar. Eu achei muito difícil, sabe? Eu não consegui sozinha, não. E mesmo agora vocês falando, eu embanando tudo aqui. Eu achei um texto muito difícil, para ser sincera, porque quando fala em conformação ou conformismo, para mim era a mesma coisa. E assim, quando você fala, eu estou conformada, né? E muitas vezes você não está, mas você sabe que você fica naquele momento daquele jeito, e muitas vezes você ainda não é o momento certo de se modificar ou você não consegue por algum motivo. Então, para mim, quando você está conformada, parece que você é meio passiva, sabe? Você aceita. Então, eu não sei, para mim, eu achei esse texto muito difícil, estou sendo sincera com vocês. É bem confuso para mim. São palavras muito próximas, né? Mas para mim ficou claro isso que eu falei mesmo, Elzinha, que quando você fala que eu estou conformada, eu aceito aquilo que a vida me traz, de uma forma que eu vou à luta, aceitando aquilo com resiliência e lutando para me sair daquela situação sem revolta.
entendeu? Eu entendo que eu preciso passar por esse É período de tristeza. conformação, então. Eu estou conformada, mas não significa Tá. que eu estou de braço cruzado, entendeu? Eu vou Tá. lutar para que eu consiga superar esse desafio. Seja exercendo a minha fé, seja com prece, seja com atitudes de que eu posso fazer para essa situação que está me deixando tão triste, tão chateada, mas que eu preciso seguir em frente, entendeu? Agora, o conformismo não, aquele conformista é aquele que se adequa à circunstância. Ele simplesmente faz qualquer coisa para estar ali, entendeu? Ele não tem essa visão da serenidade, da aceitação numa boa, Da renovação. Da renovação. Ele está por um proveito externo. Olha, eu vou virar cristão agora porque está bonito ser cristão, eu vou virar evangélico porque está bonito ser evangélico, entendeu? Ele está tendo um ganho exterior. Na realidade, ele é nem os políticos. Hoje tem um político X que jura por Deus que é, sei lá, é partido A. Aí tem a eleição, o partido B ganha, esse político muda para o partido B. Ele é um conformista, ele está se adequando para ter vantagens. É o melhor exemplo que eu acho que nós temos hoje, sem querer falar de política, mas é um exemplo claro disso, né? De que eles são conformistas. Eles vão conforme a dança, né? É útil eu estar no partido A hoje, o partido do B ganhou, eu sou do partido B, porque o partido B está em alta. Né? Não, agora ficou claro. Bem... Agora ficou claro, obrigada. Mas é só eu que senti essa dificuldade, achei tão difícil mesmo. Elza, eu também senti, viu? Também senti. Também, viu? Eu vejo assim, que a conformação, eu acho que nós não conseguimos ainda ter essa conformação genuína. Isso mesmo. Né? A genuína, que era os discípulos, os apóstolos tinham, e tantos espíritos de luz, espíritos desenvolvidos que tiveram aqui na Terra, esse sim tem essa conformação genuína, né? Porque eles entendem exatamente os desígnios do Pai, eles entendem exatamente o que deve ser feito, por que aquilo está acontecendo naquele momento, eles se conformam com a situação, eles obedecem genuinamente, de coração. Eu acho que nós estamos caminhando para isso, né? Nós que estudamos o Evangelho, nós que estudamos as lições de Jesus, nós que fazemos as nossas reflexões, nós estamos caminhando para isso, mas nós não temos essa conformação plena, porque diante de situações difíceis, a gente vacila. Por que vacilamos? Porque nós ainda não temos essa conformação, né? Isso que eu entendo, tá? A gente não tem essa conformação ainda, nós estamos no caminho. Então, a gente vacila. Nós somos conformistas, que a gente se adequa, como disse a Joana, né? Que a gente se adequa à situação, só para, tipo assim, fazendo um disfarce, né? A gente se disfarça. Eu acho que quem está caminhando para a conformação está cada vez menos conformista. Mas existem situações em que você ainda é conformista. Mesmo nós que temos o conhecimento, mesmo nós que estudamos, existem situações que a gente disfarça, né? E que às vezes até a gente precisa disfarçar, porque senão a gente pode ter algum tipo de consequência, vamos assim dizer, ou trazer algum tipo de consequência que não é muito legal. Então, eu também tive bastante dificuldade de entender a lição, porque eu falei, gente, o que é essa conformação, o que é? Aí depois, conforme a Joana foi explicando, o Vanderlei explicou, eu fui clareando um pouco a minha cabeça, mas eu ainda acho que nós não temos essa conformação genuína, nós estamos no caminho. Diante do que éramos algum tempo atrás, nossa, a gente já melhorou bastante, né? Com os nossos estudos, com as nossas reflexões, com as nossas orações, a gente melhorou muito, mas nós ainda não temos essa conformação, nós não temos a mesma
a mesma aceitação que os espíritos mais desenvolvidos, não vamos nem dizer, não dizemos nem os espíritos puros, né? Porque esse a gente não tem nem um milésimo do que eles têm. Mas os espíritos mais perfeitos, vamos assim dizer, eles não vacilam, eles não têm dúvidas. E a gente tem. Pelo menos eu sinto isso em mim. Eu não sei se vocês sentem isso. Eu acho que eu estou muito melhor. Eu estou no Espiritismo há 30 anos. Diante do que eu era e do que eu sou hoje, eu entendo que eu estou muito mais caminhando para essa conformação. Mas eu ainda não tenho essa conformação genuinamente instalada em mim. Eu vacilo, muitas vezes. Principalmente quando temos situações difíceis, realmente difíceis para nós, né? Fazer os enfrentamentos que nós viemos fazer nessa vida, porque cada um de nós encarnados aqui temos que passar por algumas situações que nós decidimos que iríamos passar no planejamento da nossa encarnação, da nossa reencarnação. E quando a gente tem que passar por essas situações, né, que estão planejadas, muitas vezes a gente tem dificuldade, vacila, a gente quer abandonar, porque é difícil, né, porque nós ainda não temos essa conformação plenamente instituída dentro de nós. Acreditamos que em outras encarnações a gente vai desenvolver isso bem mais, porque já seguimos um bom caminho, mas ainda estamos no caminho, engatinhando, vamos dizer assim. Eu, pelo menos, me sinto assim, apesar de estudar e estar no Espiritismo há tantos anos. Então, é isso que eu acho. Ótima explanação, você foi muito clara também, Mari, obrigada. Mas aqui na colocação do Emmanuel, né, da Carta aos Romanos, ele coloca logo no início, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Quer dizer, você tem que ver que não está legal essa coisa, e você tem que fazer alguma coisa com ela. Então, eu acho que a gente que já tem consegue ter esse insight, né? É isso que é interessante, de você perceber onde você não está ainda na conformação, você ainda é conformista, né? Mas você tem que lutar para poder chegar na conformação. Eu acho que é um processo muito lento, como a Marileia falou mesmo. Eu acho que a gente oscila entre a conformação e o conformista na nossa vida. Nem sempre a gente consegue estar nesse quadro da conformação genuína, como a Mari colocou de uma forma muito brilhante. Obrigada, Mari. Posso falar? Robertinho. Eu vou aproveitar algo que o Vanderlei colocou muito bem e o que você colocou agora sobre o primeiro parágrafo, né? E aproveitar essas dúvidas que a Elza e a Marileia colocaram. Eu vou procurar ver se eu consigo tentar colocar minha posição. Então, eu vou reler o versículo, tá? Então, o versículo que é da carta de Paulo aos Romanos, né? Capítulo 12, versículo 2. O versículo 2, vamos lembrar. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, o Vanderlei colocou uma coisa que eu achei extremamente fascinante, o que ele colocou, que ele disse que após a crucificação de Jesus, os apóstolos ficaram perdidos. Eles ficaram órfãos, sem saber o que fazer e como fazer, né? Até que eles foram tocados, aí isso é um outro estudo, um outro momento, pelas labaredas do entendimento do Espírito Santo,
e eles começaram a falar sobre a palavra de Jesus, que são as palavras de Deus. E aí o Vanderlei colocou algo que eu acho que é chave. Ele disse assim: os apóstolos eram pessoas simples como nós. Nós somos ainda pessoas simples, apesar de todo o desenvolvimento social. E aí o questionamento é: quantos de nós, mesmo estudando a doutrina espírita, nós conseguimos enxergar as parábolas de Jesus e os ensinamentos de Jesus para o espírito e não para a vida física? A nossa natural tendência é sempre ver um versículo e uma parábola e tentá-la traduzir como algo para o mundo físico, quando na realidade as parábolas e os versículos do Evangelho do Cristo, que é diferente do Antigo Testamento, são ensinamentos para o espírito. E eis aí eu já vou chegar onde eu quero, o que Emmanuel faz conosco quando ele traduz. Emmanuel faz um jogo de palavras, né? Em relação àqueles que são conformados ou não. Emmanuel se utiliza desse uso dessas palavras que parecem ser sinônimas para justamente estimular em nós a dúvida se nós estamos fazendo o correto. Então, o propósito de Emmanuel nessa tradução é justamente levantar esse questionamento que a Elza levantou, que a Elza disse assim: nossa, eu achei esse texto mais confuso. E a Marileia colocou: nossa, mas eu tenho tanto tempo de doutrina espírita e eu não sei se eu estou... eu acho que... olha o que a Marileia colocou. Eu acho que eu melhorei um pouquinho mais. Mas eu ainda não estou fazendo certo como eu deveria. E aí vamos voltar para o versículo. Olha só. E não vos conformeis com este mundo. Quando Paulo diz isso, ele está querendo dizer para nós o seguinte: não vejam esse mundo apenas no horizonte do que os seus olhos veem, que é o mundo físico. Não vos conformei com este mundo. O Cristo veio dizer que existem muitas moradas na casa do Pai. O Cristo veio nos mostrar que ele venceu a morte, porque a morte não existe. O Cristo veio nos dizer que o Espírito, ele é imortal. E o Cristo veio nos dizer que ele nos deixaria o Consolador prometido, que não é uma pessoa, não é um espírito específico, mas é a doutrina espírita. Ele disse: não vos deixarei sozinhos, não vos deixareis órfãos, vos enviarei o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que traz o quê? Ela traz uma nova visão das palavras do Cristo. A doutrina espírita ela é baseada no Evangelho do Cristo. Ela traduz, ela tenta nos esclarecer. E aí ela tenta nos dizer o quê? Vocês são cristãos? Vocês são espíritas? Então vocês acreditam na vida futura. Então, não vos conformeis com este mundo. Porque se nós passamos por dificuldades nesse mundo, se nós passamos por, como disse a Marileia, quando nós retornamos e nós programamos o nosso projeto reencarnatório, o projeto reencarnatório é algo mais geral, é algo que nos
tem os seus alicerces, mas durante o projeto reencarnatório as escolhas são nossas. Então, muitas vezes, nesse projeto reencarnatório atual, eu vou cometer erros. Agora, se eu cometer erros e olhar para esse projeto reencarnatório atual e achar que eu falhei, que eu não tenho corrigenda, eu deixo de acreditar na imortalidade do espírito, eu deixo de acreditar na vida futura, que é o alicerce da doutrina espírita. E aí eu preciso compreender que, apesar de, num determinado momento, nessas nossas escolhas, nesse projeto reencarnatório, eu ter errado, não significa que o meu espírito se encontra perdido. Não significa que eu não tenha possibilidade de melhorar. Reencarnamos, como diz a dona Carmen, inúmeras vezes nessa mesma encarnação, quando mudamos nossa postura. Refazemos o nosso projeto reencarnatório quantas vezes forem necessários, porque a gente sabe, como espíritas, que numa única vida é impossível aprender tudo, corrigir tudo. Vamos nos reencontrar maravilhosamente inúmeras vezes. A gente vai aprender arte com a Elsa, a gente vai aprender bondade, caridade com o Vanderlei, com a dona Carmen. A gente vai compreender a doutrina, sua filosofia, sua beleza com a Marileia, com a Joana. A gente vai compreender a beleza de aprender no dia a dia com a Guadalupe. A gente vai aprender com os testemunhos de bondade, amor, perseverança da Dora. A gente vai aprender com os testemunhos de beleza, de coragem da Suzy. A gente vai aprender com a vontade de conhecimento da Atsuko. E nós vamos fazer isso. Por quê? Olha como prossegue o versículo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, quando fazemos isso, passo a passo, ponto a ponto, a gente vai aprendendo que as dores dessa vida, como disse Chico, passa. E como a Joana já colocou tantas vezes aqui, tudo passa. E como a Joana colocou para Dora hoje, antes da gente iniciar a gravação desse encontro, que nós estamos aonde nós precisamos estar nesse momento. E quando nós começamos a compreender esse entendimento, que eu estou no momento certo, no lugar certo, porque eu preciso estar aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou ter a resiliência, que é a conformação. Mas resiliência e conformação não é inércia. Resiliência e conformação é proatividade. O que eu vou fazer com esse momento que eu estou passando? Com esse momento de dor, com esse momento de dúvida, com esse momento de medo. E o que eu vou fazer também com esse momento de alegria, de saúde, de felicidade, de conhecimento, de encontro, de amizade? A resposta sempre é: o que eu vou fazer com isso? Como eu vou fazer isso? Talvez hoje, nós ainda iremos tomar condutas não tão adequadas, mas é porque é o que nós temos hoje para ofertar para nós, para aqueles que estão à nossa volta, para a sociedade e para o mundo. É a caminhada evolutiva.
E aí a gente prossegue o versículo. Olha que coisa bela tem nesse versículo. Logo em seguida. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Se a gente for resumir essas palavras, isso tem um nome, a Boa Nova. A Boa Nova que o Cristo trouxe é a tradução em palavras, em ações da vontade de Deus. Deus nos mostra que filhos, observem, a vida é muito maior. Porque a vida não finda. A vida não se encerra. Ela continua, continua, continua e continua. Nós temos a tendência a humanizar Deus, porque é mais simples, é mais perceptível para nós entender Deus como um espírito sábio. E aí a gente o transforma como um ser envelhecido, de barbas brancas, cabelos brancos, que tem as respostas. Mas a primeira pergunta do livro dos Espíritos é: o que é Deus? Deus é o princípio de tudo. Ele não tem forma. Ele assume a forma para cada sociedade que existe infinitamente em todo o universo. É por isso que o Deus de Baruch Spinoza, filosoficamente, ele tem a compreensão de que Deus está em todo lugar. Ele está nas águas, ele está nas árvores, nos animais, nos alimentos, nas pessoas, nas ações. Porque Deus, se nós pudermos entender isso hoje, de uma maneira mais simples, porque é isso que talvez a gente precise entender, Deus é o fluido que existe em todo lugar. Deus é a essência. Deus é a vida. E nós somos constituídos dessa boa vontade. E é por isso que Deus não nos violenta. É por isso que Deus não nos exige que passemos da simplicidade ao arcanjo de imediato. Porque à medida que nós aprendermos a boa nova e compreendermos que todo o ensinamento do Cristo é para o Espírito, nós teremos resiliência, conformação, perdoaremos as nossas próprias falhas e seguiremos em frente. Transformaremos o mundo nos transformando, não julgando, não desejando o mal, compreendendo que cada dia é um dia. E eis aí, para todos nós, a boa nova. Um dia, eu não sei quando, nem ouso, nem tento imaginar, nós vamos viver as experiências daqueles mundos em que o amor, a bondade, a fraternidade e a justiça se irmanam. Nesse dia, aprenderemos a ser espíritos puros. E quando espíritos puros, seremos convidados a trabalhar
a trabalhar, a trabalhar e a trabalhar. Porque quando a gente vê a belíssima obra de André Luiz em todos os seus livros, todos, sem exceção, você termina de ler essa obra da vida no mundo espiritual e você percebe que a essência do espírito é trabalho. E é isso que estamos fazendo aqui. Trabalho, trabalho e trabalho. E nesse trabalho, a gente fica de frente com as nossas próprias dúvidas e com as nossas próprias respostas. Que a paz do Cristo seja com todos e que a boa nova esteja em nossos corações sempre. Muito obrigado por vocês terem me ouvido. Agradeço em nome de todos aqueles que hoje trabalharam com muito afinco, cada um no seu momento, num pontinho de luz. Que esse suor, que essas lágrimas possam ser captadas pela grande espiritualidade e que possam ser utilizadas como migalhas de luz para a construção da paz. Muito obrigado. Obrigada a você, Roberto. Maravilhoso. Robert, sem palavras, né? A gente está ainda sem palavras. Entender tudo que você falou. Brilhante, Robert. Obrigada mesmo, muito obrigada. As lições são tantas, né, que a gente pensa que não tem muito o que falar, e a gente tem um monte de falar, e cada um coloca um pouquinho, e a gente tem muito que refletir ainda. Então, levemos para a nossa noite, antes de dormir hoje, essa reflexão aí, sobre tudo que foi colocado aqui hoje. Foi muito instrutivo. Posso falar mais umas coisinhas? Pode. Bom, a explanação do Roberto foi muito bem feita e inspirada também, né? Mas uma coisa que eu vou deixar para vocês pensarem é o seguinte, olha. Eu estou no Espiritismo desde 68. Sempre trabalhei no processo dos estudos, de desobsessão, controle energético da mente, do perispírito, do duplo etéreo, do corpo físico. Trabalho hoje com médium inconsciente, mais uma médium semi-inconsciente, na linha dos pretos velhos, e é o atendimento pessoal para cada pessoa que passa ali na frente. Então, é feito o rastreamento do pensamento, encaminhado todas as influências espirituais, seja obsessiva ou necessitada, não importa, né? O reequilíbrio daquela pessoa, as novas ideias que vão passando o plano espiritual para que ela adquira a sua paz, a sua compreensão e assim por diante. Deus nos ajuda pelas próprias pessoas. Ele não é um personagem igual nós, como o Roberto ali disse, certo? Mas ele nos ajuda pelas próprias pessoas. Quando nós estamos predispostos a ajudar o semelhante dentro das nossas condições espirituais, quando vocês começarem a analisar a cada paciente que passa ali, a cada consulta que passa ali, você começa a ver a situação daquele seu semelhante que lhe serve como exemplo. Então, eu já peguei casos de pessoas que são beneficiadas e não aproveitam nada. Eu já peguei casos de pessoas que não têm instrução intelectual, que têm uma fé fantástica. É a fé que remove montanhas. Então, nós aprendemos com essas pessoas. Quando a Mari se referiu a ela, eu consultei aqui com a minha mentora, ela está na área da conformação. Mas por que ela disse que, às vezes, ela tem que se retrair? É uma questão de defesa.
mas a fé dela é de conformação. Então, ela vai observando o meio ambiente, vai vendo da melhor forma que ela pode agir, não buscando, penso eu, certo? Um interesse para si próprio. Mas é uma questão nata de defesa. Mas na primeira oportunidade, ela dá uma palavra, ela dá um gesto, uma orientação, usa sua mediunidade para favorecer a pessoa. Então, existe no nosso meio bilhões de pessoas assim. Nós não estamos tão longe como a Mari se referiu. Não estamos, não, nós estamos caminhando. Né? E devemos acreditar em todas as pessoas que nos apresentam na frente, até que ela prove ao contrário. Porque se você vai fazer um atendimento e você fica ali questionando a pessoa, você não faz o atendimento. Você ouve a pessoa, vê espiritualmente, pelo seu conhecimento, o que você pode vibrar por ela, o que você pode fazer por ela, e faça. Se ela, ao sair dali para fora, seja do templo, ou seja da sua casa, ou seja do seu trabalho, que você deu a palavra para ela, ou esclarecimento por influência espiritual, já não é mais problema seu, do médium. É problema dela o que ela vai fazer. De que forma ela vai fazer. Então, por isso que diz, Deus é onipresente em todos os lugares. Às vezes você está numa situação difícil, barra o seu cérebro. Você não tem condições de chegar a uma conclusão que você deve fazer. De repente, você encontra uma pessoa ali, ela te fala uma coisa, você nunca viu ela. Já aconteceu comigo várias vezes. Ela te fala uma coisa interessante que te desperta. É o Criador usando os seus próprios filhos para ajudar os seus próprios filhos. É isso que eu queria deixar para vocês pensarem. Obrigado pela atenção. Obrigada, Vanderlei. Eu acho que a gente está no horário, né, Robert? Fazer a vibração, talvez não dê para ler as questões. Eu acho que hoje a gente não necessita, acho que hoje a gente não pode deixar as questões de lado um pouquinho, né? Vamos aproveitar esse dia, né? Esse dia de aprendizado, né? E esse dia de trabalho, né? Vamos aproveitar, Joana, esse suor, essas lágrimas, esses pés latejando, esses músculos mais cansados, esses corações que se encontram batendo, pulsando, acreditando que apesar do transcorrer dos dias, vale a pena viver. Vale a pena viver eternamente. Porque, como você sabe, não é promessa, é lei. Que tu possas vibrar com Cristo no teu coração. Amigos, irmãos, a seara do Senhor é imensa. O trabalho tem que ser feito. Muito trabalho. E o suor e a lágrima faz parte. Porque doar de si é trabalho de amor. Doar de si é servir na seara do Senhor. Abençoado você, irmão, que doa de si, o irmão. Arregaça as mangas no trabalho corporal, físico. Arregaça o coração. Um sentimento único de unidade, de amor.
Quando ouve, quando escuta, quando silencia, ou quando bravamente abraça a palavra e a prática de Cristo. Trabalhador, tenha sim a certeza e a confiança que não estás a sós. A sua ação reflete em muitas vidas, em muitos irmãos. Trabalhe sem medo. Trabalhe com força, com garra, com Jesus em seu coração. E o fardo será leve, como a pluma, pois a vontade do Pai está em nós. Irmãos, temos agora de continuar a nossa tarefa, de vibrar pelo nosso planeta Terra. Que canto, que luz, que terra, que beleza, toda trabalhada para nós. Que Pai bondoso que nos oferece tanto. E aqui, irmãos, unidos, vamos vibrar todo o nosso amor e nossa luz pelo nosso planeta Terra. Para cada ser vivo que aqui vive, desde o nosso irmão inferior aos nossos irmãos humanos. Todos um ecossistema complexo, lindo, tudo feito pelo Pai. E com esse sentimento, a gente abraça nosso planeta. Com todo amor e toda luz. Rogando a Maria Santíssima, que seu manto nos envolva a cada um de nós, a todos os lares, com todo amor e luz, para que este trabalho fraterno de cada um de nós conosco mesmo e com o nosso próximo frutifique em amor e luz. Agradecemos a Gaia por nos abraçar. Agradecemos o Cristo por nos guiar e a Maria Santíssima por nos acolher. Esse seu corpo suave, intenso e doce. Graças ao Pai, graças ao Filho. Finalizamos nossa reunião, agradecendo a todos vocês aqui presentes e que sintam abraçados pela espiritualidade e que este abraço se estenda a todos os familiares, a todos os irmãos que vêm em nosso coração. Uma boa tarde a todos. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E para aqueles que puderem ficar, né, a gente agradece